enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Quando eu falo todos nós, que todos nós sejam bem-vindos aqui, como todos os irmãos desencarnados. E a gente sabe que tem a presença deles aqui, né? Que eles tiveram a concessão e a graça de estar aqui como vocês estão hoje, apesar dessa chuva, desse tempo feio, né? Então, com a permissão de Deus e dos bons espíritos, esses espíritos de luz, que a gente não cansa de agradecer, que nos ajudam, que trabalham nesta casa, queremos abrir esse trabalho, desejar a todos que vocês recebam aquilo que vocês vieram buscar aqui, né? Dentro da fé, do merecimento e da programação de vida de cada um. E hoje nós temos a grata satisfação de receber um expositor, né, que faz algum tempo que a gente trata de esse programa para ele vir aqui, né? Em primeiro lugar, agradecer à Casa Bezerra de Menezes, que nos emprestou o Zé Luiz, né? O Zé Luiz que eu conheço já há muito tempo, a Dona Irene, né? E que ele esteja com ele, junto com ele, os bons espíritos desta casa, e que consigam, através dele, dessa exposição que ele fará hoje, ele consiga transmitir a cada um de vocês aquilo que ele veio expor para nós, e que cada um leve para a sua vida do dia a dia. E para a nossa harmonização eu trago uma mensagem desse livro Luz para o Dia, né, do médium Newton Stuck, do espírito Dimas, que diz assim: bênçãos que a vida dá. É importante refletir as inúmeras bênçãos que a vida nos dá. Muitas vezes podemos estar reclamando demais por situações que não avaliamos direito, e o que parece ser ruim é apenas um reflexo da nossa ignorância moral. Deus é um Pai amoroso e justo, e dele podemos esperar somente o melhor. Cada instante que surge à nossa frente é uma bênção, onde a felicidade nos aguarda. E se temos fé, amor e caridade, tudo fica mais fácil. E assim seja. Então, boa noite, queridos irmãos. É um prazer imenso, pela primeira vez, chegar ao lado de Fabiano, eu e minha esposa se fazendo presente. Eu sempre só gosto de colocar o seguinte: as pessoas me conhecem muito porque eu fui professor ali do Diva a vida inteira, né? Então, onde a gente vai, encontra alunos, pais de alunos, né, pessoas que tiveram envolvidas na nossa vida. E nós somos espíritas desde os 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu conheci aquela moça ali. Ela é de uma família espírita, já de um berço espírita. Então, nossos filhos foram criados lá no Caminho da Salvação, chupando bico e coicói nos bancos daquela casa, e nós nunca abandonamos. Nós só saímos para o nosso lar depois que foi a minha cunhada até, junto com a equipe que fundou o nosso lar, e nós estávamos lá, no nosso lar, na frente do quartel. Mas eu quebrei meu braço e fui impossibilitado de dirigir por muito tempo, e a gente terminou vindo aqui para o Bezerra de Menezes, que é bem pertinho da nossa casa, e cá estamos nós, trabalhando sempre, enquanto Deus nos permitir. Então é uma graça muito grande. Isso aí nós dizemos e assinamos embaixo, nós estarmos na doutrina espírita e encontrarmos companheiros de caminhada em todo lugar onde nós vamos. A palestra de hoje, a abordagem, eu gosto mais de dizer abordagem que nós reservamos para hoje, é o significado da dor no mundo de provas e expiações. Só que para nós darmos início ao trabalho, nós queremos fazer algumas considerações. Em primeiro lugar,
nós somos espíritas, né? Por sermos espíritas, que nós estamos aqui nesse momento. Então vamos lembrar o seguinte: um comando da espiritualidade nos diz o seguinte: espíritas, estudai. Então isso aí é fundamental, nós conhecermos aquilo que nós estamos praticando. Aí não só conhecer, mas principalmente colocar em prática isso aí. Então, automaticamente, nós acreditamos em Deus, acreditamos no Criador, né? Um Criador de todas as coisas, dependendo da forma como a pessoa conceba. Este Criador existe, é Deus. Então, automaticamente, nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. Inclusive, tem uma passagem nos estudos que diz assim que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos deuses. Analisemos a palavra semelhança. Semelhança não é ser igual, é ser parecido. Então isso aí é importante nós sempre nos conscientizarmos. Então nós somos destinados a sermos semelhantes a Deus. E é por isso que nós estamos numa caminhada da angelitude. Que nós sabemos que um dia, quem sabe lá daqui a muito tempo, nós nos encontraremos em outras situações bem diferentes da que nós estamos vivenciando agora. Aí nos diz os estudos o seguinte: nós somos criados simples. Eu não gosto daquela palavra ignorante, como diz porque normalmente ainda a palavra de ignorante para nós parece um pouco pejorativa. Eu gosto de dizer assim: nós somos criados simples e com pouco conhecimento. E nós somos colocados em caminhada, da mesma forma que todos os outros nossos irmãos criados, né, por Deus. E nós somos encaminhada então, e dentro dessa, né, durante essa caminhada toda que nós temos pela frente, nós somos destinados a viver assim muitas e muitas experiências, vivências junto com os nossos semelhantes e igual aos nossos semelhantes, porque todos os semelhantes iguais a nós que estamos agora provisoriamente no plano Terra, né? Nós temos lá os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas dores, as quais nós estamos na tentativa de superar. Então nós poderíamos dizer que essa nossa caminhada, ela é uma caminhada evolutiva. São seres simples, com pouco conhecimento, destinados a um dia serem seres angelicais. A caminhada, nós mesmos sabemos, muitas vezes é difícil, espinhosa, outras vezes nem tanto, com altos e baixos, conquistas e fracassos, não é verdade? Isso aí todos nós sabemos. Quando a gente caminha, à medida que a gente caminha, vai ocorrendo determinadas melhorias. Devagarito, como a gente diz, mas isso aí se chama progresso. É a gente evoluir dentro da nossa caminhada. Aí eu vou dar uma pausa para dar um exemplo. Vamos imaginar assim, Lar de Fabiano. É aqui que Deus está criando os espíritos, esses simples e com pouco conhecimento. Então vamos fazer de conta que todos nós somos agora, neste momento, espíritos simples e sem conhecimento. E o nosso destino um dia, e nós estamos no planeta Cachoeira do Sul. E o nosso destino é chegar um dia, dentro do exemplo, seria em poucas horas, lá no Chateau d'Eau. Então nós temos uma caminhada pela frente. Agora, neste momento, nós, espíritos, todos iguais, semelhantes, nós vamos automaticamente procurar caminhos diferentes para chegar até lá.
Tem uns que vão pegar uma determinada rua, outros outra determinada rua, outros outra. Vamos muitas vezes nos encontrar no caminho, vamos de novo prosseguir na caminhada, né? E a caminhada de cada um vai ser diferente. Então, também, na evolução do espírito, é nessa caminhada que nós vamos ter duas coisas importantes na nossa vida. Uma delas é o livre-arbítrio, a livre escolha. Eu posso escolher a caminhada que vai me levar a Chateaudoux. O Rogerinho pode seguir a dele, tu pode seguir a dele, outro companheiro pode seguir a dele. Então, o livre-arbítrio é uma liberdade de escolha. E outra, nós temos a reencarnação. Porque Pai, soberanamente bom e justo, ele jamais condenaria alguém que não conseguisse chegar ao Chateaudoux. Então, existem novas oportunidades para uma avaliação, para uma reavaliação e para um novo ponto de partida. Agora, o importante é o seguinte, agora então voltamos, estamos todos nós no plano Terra, plano de provas e expiações. Já vivemos experiências inferiores, já temos muitos planos pela frente, vamos ter outras tantas vivências. Mas para um pouquinho. No momento, então, estamos no plano Terra. E o plano Terra é de provas e expiações, mas está numa fase de transição. Isso aí todos nós estamos sabendo. E essa fase de transição não é de uma hora para outra. Ela é lenta. Ela já vem ocorrendo há muito tempo, né, e vai continuar ocorrendo ainda por muito tempo até que Deus resolva tomar uma atitude diferente. E é nessa fase de transição que ocorrem as mudanças interiores, as mudanças dentro de nós mesmos. E essas mudanças, elas se intensificam, né, à medida que a gente vai burilando o nosso espírito, através das reencarnações. E também essas mudanças e essa fase de transição, ela também nos causa preocupação. Porque muitas vezes nós não sabemos, no mundo conturbado que está hoje, o que nós estamos fazendo de certo e o que é errado. Hoje em dia, o que nos parece certo, há pouco tempo era errado, e o que era errado, hoje está aparecendo para muita gente como certo. Aí, o motivo das maiores doenças, das pandemias, das catástrofes, dos medos que se criam em nós, das incertezas, e isso causa muito sofrimento para nós e para os nossos semelhantes. Aí entra a dor, né? E tem uma coisa também muito importante, um período de transição, ele é muito bem marcado por duas coisas, a moral e a sociedade. São duas coisas às quais nós não podemos fugir e que nós temos que trabalhar em nós mesmos. Essa preocupação, essa preocupação é grave para nós, porque muitas vezes nos desequilibra. E está acontecendo o seguinte, que é público e notório. Nessa transição atual, a inteligência do ser humano, ela está galopante, em modo crescente. Mas a moral, ao contrário, ela está em sentido descendente. Então isso aí também nos é importante. E esse desacordo que inicia, é nesse desacordo que está ocorrendo aquilo que nós chamamos de processo seletivo. Aquela velha citação, separar o joio do trigo. Essa seleção está havendo exatamente por isso os conflitos muitas vezes são necessários. E para nós humanos, que por incrível que pareça, está meio difícil de entender tudo isso aí neste momento, né? Bastante complicado. Vamos ao Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3. Santo Agostinho nos disse o seguinte: analise a condição moral da Terra, reforçando o que nós colocamos acima.
superioridade na inteligência. No entanto, vícios mostram o grande índice ainda de uma imperfeição moral em todos nós. E nós ficamos divididos, né? E se nos confundimos entre duas gerações, dentro de uma passagem que está existindo, de uma provas e expiações para um plano de regeneração, né? E nos mostra que está chegando, então, este momento cada vez mais próximo da separação do joio do trigo. E essa geração que deve se extinguir é dos que continuam com sentimentos impuros, antifraternos. É que deve desistir. E a geração dos sentimentos nobres é a que vai continuar. E nós estamos, então, num período intenso de preocupações, né? E a geração dos antifraternos deve desaparecer e deve prevalecer. Então, seria essa a mudança dentro da transição. E a maioria de nós não estamos preparados para isso. E aí que muitas vezes nós ficamos doentes do corpo e da alma. Nós não conseguimos nos melhorar. E ainda está difícil, por quê? Porque ainda está difícil de nós deixarmos aquele eu velho para ser um eu novo. É isso aí que nos está preocupando mais. E o motivo dessas preocupações é que gera com maior quantidade as dores e os sofrimentos na nossa caminhada como ser humano. E a presença da dor, nós sabemos que ela muitas vezes se torna tão difícil. Quando eu falo agora, vamos falar em dor moral e dor física, as duas, né? Muitas vezes isso nos parece tão difícil ainda que a gente não consegue administrar direito. A maioria dos consultórios médicos, terapeutas, né, estão cheios de pessoas doentes, porque estão doentes da mente e do corpo ao mesmo tempo. Então, será que não seria este um momento, né, de com uma batalha diária em cima de cada um de nós, a gente buscar conquistar para o nosso espírito algo de bom, de melhor, que possa realizar a nós mesmos e que a gente possa encontrar assim maior felicidade em tudo isso? Só que tem o seguinte: para nós vencermos uma batalha, é necessário retornar os olhos sobre os nossos investimentos, principalmente naquilo que se chama reforma íntima. Tem que haver uma reforma interior, uma reforma íntima. E isso aí ninguém vai fazer por nós. Nós podemos encontrar meios, apoios, através dos médicos, até dentro da casa espírita. A casa espírita orienta os melhores caminhos. A casa espírita não vai dizer assim, pronto, pode sair daqui agora que está tudo bem contigo. Né? Nós temos que seguir as orientações necessárias, né, para que nós possamos seguir adiante. Vamos recorrer ao Evangelho de novo, vencer então a moral e a dor física. Vamos novamente ao Evangelho. Tem uma citação das bem-aventuranças que diz assim: bem-aventurados os aflitos. Eu ainda estava olhando antes de sair de casa a respeito um pouco mais disso aqui, porque serão consolados. Alento. Deus nos diz lá na subentendido, mas através dos estudiosos, os aflitos terão um certo alento, mas a bem-aventurança realmente, ele se destaca mais a vida espiritual. E é justamente pela dor que nós evoluímos. Então, essa aflição que nós temos, a quais nós buscamos alento no plano Terra, na verdade, ela vai se consumar um dia no momento em que nós estivermos num plano melhor. Mas nós nunca fomos abandonados. Nós sempre teremos a companhia de Deus e Jesus e da espiritualidade maior a nos mostrar o caminho. São experiências que fazem o quê? Lapidam a nossa alma.
Um diamante, a gente sabe que é uma pedra bruta e que precisa ser lapidada para adquirir um certo brilho. Nós não deixamos de ser semelhantes a isso. Diamantes brutos, de uma pedra, às vezes, muitas vezes até bem feia, que é retirada do solo, da mina, né, e que precisa ser lapidada para se tornar uma joia de valor. Segundo um escritor, Heriberto Cotelac, ele escreveu um livro que se chama Traumas que me tornaram mais forte, onde ele diz assim, ó, cada ferida pode ser uma fonte de fortalecimento. Normalmente, nós temos que pensar também, nós que todos somos espíritas, já sabemos que muita dor física e moral, ela é oriunda das nossas reencarnações passadas, né? Ela é um comprometimento reencarnatório. E todas as experiências dolorosas que nós temos, elas podem ser úteis e transformadas em aprendizagem. O problema é que nós não aprendemos a lidar com a dor. Por mais que a gente busque orientação em todos os lugares, a gente termina sempre o quê? Se exclamando, eu fui abandonado, Deus não olha por mim, etc. e tal. A gente não sabe usar a dor como um meio de dar a volta por cima, né? Porque ninguém escolhe adoecer. Mas será que não é a alma que muitas vezes escolhe para aprender um pouco mais quando adoece? A gente nunca pensa nisso, né? Será que não é a nossa alma, o nosso espírito que não está muitas vezes desejoso de se melhorar através da... Nós não queremos sentir, né? Mas a gente não sabe administrar aquela dor. É complicado, eu sei, muito, né? Mas aí a gente tem que entrar na luta. Muitas vezes quando ela chega, então parece assim que a dor nos rouba todos os planos, o futuro, todos os sonhos, né? Existe quase que um silêncio dentro de nós mesmos que se torna invisível, né? Porque a gente não sabe o que vai fazer, mas exatamente é esse silêncio que nos move em direção a Deus, que nos mostra muitas vezes o caminho a seguir. E há quem encontre no meio do limite uma força muitas vezes que a gente jamais imaginou ter. Quantas vezes a gente passa por situações difíceis que a gente antigamente poderia ter dito, pô, eu não saberia o que fazer. Mas no momento em que o problema se apresenta, a gente sempre acha meios de contornar. Muitas vezes a dor é também um instrumento que o espírito precisava para suavizar as arestas da gente, os problemas da gente. Problemas emocionais, problemas físicos, né? Então a gente tem que aprender a conviver com essa dor. E muitas vezes a gente sabe também que as adversidades, que para nós parecem castigo, na verdade elas são degraus de ascensão. Porque é através do sofrimento que a gente procura outros meios, que muitas vezes a gente encontra um degrau diferente para subir um pouquinho mais. Então, muitas vezes, os problemas que se apresentam são degraus que nos levam à ascensão. Que tanto a dor, conforme o espiritual, ela vem sempre com oportunidades de resgate, mas também não é só resgate, e de progresso. É que a gente sempre vê só o lado do resgate, mas a gente nunca vê, muitas vezes, a oportunidade do progresso. Eu até coloquei aqui, atenção agora. Segundo o Espírito de Emmanuel, Deus não nos prometeu uma vida sem dor, mas nos garante o amparo necessário para superá-las e vencê-las. Emmanuel, Deus não nos prometeu uma vida sem dor, mas garante o amparo necessário para superá-las e vencê-las. Muito bem, onde é que está o amparo? O amparo está aqui, Nós somos um corpo, não é verdade? Nós somos uma mente. Nós somos um espírito encarnado e tudo isso
formam um conjunto de emoções. Então o ser humano é belíssimo. Em outras abordagens que eu já fiz, que inclusive eu mostrei como se processa a reencarnação, o duplo etérico, aura, tudo isso aí, perispírito, é fantástico tu estudar mais profundamente isso aí, né? Então, na verdade, o nosso corpo, ele é maravilhoso, inserido numa energia universal de Deus, né? No mundo rodeado de cor, rodeado de forma, rodeado de coisas bonitas, né? E esse corpo ainda pensa, um espírito maravilhoso que tem a oportunidade de crescer, com um conjunto de emoções controláveis dentro da situação que nós estamos agora. Para o corpo eu tenho médicos, dentistas, né? Todos aqueles que de uma forma ou por outra, né, nos aliviam a dor, nos aliviam o sofrimento. Para nossa mente, nosso espírito, nós temos os psicólogos, os terapeutas, né? Temos a casa espírita, né, que muitas vezes a gente chega lá e quer que todos os nossos problemas sejam resolvidos e que não é bem assim. Nós temos que seguir, investir, melhorar, né? Então, é simples aquilo. O que fazer, né, no mundo cheio de provas e expiações? Como é que nós vamos lidar com a dor? Deus nos deu todas essas oportunidades, né? Através da própria medicina. A medicina hoje em dia, gente, ela está incrivelmente fantástica, né? Em todos os sentidos, né? A parte também de terapeutas, terapias, tudo isso aí. Então nós temos aonde procurar, né? Então, na verdade, nós não estamos assim tão sozinhos, né? E é nítido a gente observar o chamado para nós amarmos mais. O amor nos alivia tanta coisa, tanta dor. Perdoar mais. Julgar menos. Confiar mais de que nada acontece fora do colo de Deus. Porque Ele é nosso Pai. Ele nos criou. Nós somos criaturas, Ele é o nosso Criador. E quase encerrando, @explanando a doutrina, tá? Um pensamento que nós pegamos lá que diz o seguinte: até a dor, quando olhada com fé, com esperança, é apenas o amor encontrando um novo caminho para nos curar por dentro. Vou repetir, até a dor, quando olhada com fé, com esperança de melhoria, é apenas o amor encontrando um novo caminho para nos curar por dentro. Então, na verdade, vivemos, sim, num mundo muito tripulado. Provas, expiações, dores, sofrimentos. Se nós já tivéssemos nos melhorado, com toda certeza nós não estaríamos mais aqui. Se ainda nós continuamos aqui, é porque as nossas dívidas e a necessidade de ressarcimento ainda é grande, tá? Mas estamos. Então vamos fazer o quê? Procurar tornar a nossa vida e a vida dos nossos companheiros da melhor forma possível. Eu só gostaria que fechasse os olhos um momentinho e acompanhasse essa mensagem para nós encerrarmos. A parte mais difícil do despertar não é encontrar a luz, é ter coragem e deixar morrer quem você foi. Você acha que despertar é leve, até o dia que você se encontra consigo mesmo. Não com a sua versão bonita, espiritualizada, evoluída que você sonha ter, mas com aquilo que você esconde: o medo, o controle, a necessidade de ter razão. A ferida que você fingiu ter superado
ainda não foi superada, compete a ti superar essa ferida. Neste momento, não existe mais distração, só existe você encarando você mesmo. Então nos resta fazer a pergunta: o que eu posso fazer de agora em diante para superar todos os meus problemas, as minhas dores e caminhar em frente? Que Deus e Jesus fique no coração de todos, que nosso Pai maior esteja sempre nos amparando, nos abençoando, que possamos sair daqui levando aos nossos lares mais amor e com a certeza de que Deus não nos abandona nunca. Paz e luz para todos os nossos irmãos, hoje e sempre, que assim seja.